Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo de treinamento linguagem C Sharp, ok? E utilizando aqui a lista de exercícios. Bom, agora eu vou resolver um chamado problema 1002, chamado área do círculo, ok? Então vamos fazer a leitura dele. A fórmula para calcular a área de circunferência é área igual a π vezes raio ao quadrado. Esse sinalzinho aqui que vocês estão observando, na verdade é o número π, ok? 3.14, 15, 9 e assim vai, né? Mas aqui na impressão ele não ficou muito bem, né? Não ficou bem desenhado, mas é um número π, ok? E aí ele fala para a gente considerar o número π com esse intervalo, tá? Limitado, para não usar muitas casas decimais, somente 5. Muito bem. Depois ele fala assim, efetue o cálculo da área, elevando o valor de raio ao quadrado e multiplicando por π. Fundo no fundo, ele falou a mesma coisa de trás para frente, tá certo? Então ele só quer que eu calcule a área. Mas, ok, então eu já tenho o número de π. O que falta para mim calcular a área? O raio, né? O raio eu não tenho, o raio ele vai informar. Então a entrada, ele fala aqui, ó, a entrada contém um valor de ponto flutuante de dupla precisão. Aqui é importante. Ponto flutuante são variáveis ou dados do tipo real. Dupla precisão significa que é um tipo de variável que ocupa o dobro de memória de uma variável de ponto flutuante, né? Então aqui, por exemplo, se uma variável de ponto flutuante em C, C Sharp, ele ocupa 32 bits, a dupla precisão vai ocupar 64 bits, tá? E isso também vai acarretar um maior espaço de memória e uma maior precisão, maior volume de dados armazenados, tá bom? Então ele disse que o raio tem que ser de dupla precisão. Ok. Na saída ele quer que eu coloque a letra A igual tudo junto e o valor que foi calculado para a variável área, com detalhe, apenas com 4 casas decimais. O padrão nas linguagens de programação, normalmente, ele traz para você 6 casas decimais como padrão. Esse é o padrão, tá? Normal das linguagens. Mas eu preciso delimitar que somente 4 casas sejam atendidas ou apresentadas para o meu usuário, tá bom? Vamos lá, esse exercício é bem fácil, bem tranquilo. Obviamente tem suas particularidades e a gente vai resolver e matá-las todas aqui. Bom, vamos lá. A primeira coisa que vamos fazer é, ah, obviamente, criar as variáveis, né? Eu preciso sempre criar as variáveis primeiras, né? Então, eu vou criar aqui do tipo double, que é uma variável do tipo real. Então, vamos lá. Double. E eu vou delimitar aqui quais são essas variáveis. Eu preciso da área, vírgula, e eu preciso do raio. Observe que eu não vou aqui, no caso, usar uma variável π. Eu poderia, né, escrever π, né, e usar essa variável. Eu não vou fazer isso, tá, gente? Eu acho desnecessário. Eu vou executar aqui o, o próprio valor de π, que é 3.14159. Bom, primeira coisa que eu tenho que fazer, então, é ler do nosso usuário esse valor de raio. Então, eu vou colocar raio é igual. Lembrando, né? Eu tenho que pedir para o console ler toda a linha e jogar esse valor dentro da variável. Mas lembrando que a variável é do tipo double e o que o usuário digita sempre é do tipo texto, eu preciso converter esse texto ou string para um tipo double, né? Então agora a gente vai começar da maneira certa. Eu já vou criar o meu converter, tá? Então eu vou criar aqui, ó. Eu já sei que eu vou converter, então posso já criar ele direto, ó. Converter ponto to double. Olha lá, já apareceu aqui, ó, to double, né? Abre e fecha parênteses, e agora eu vou colocar o comando para ler esses dados. Então, alguma coisa eu vou converter para double. O que é que eu vou converter para double? É o que vai dentro desse parênteses, tá bom? Inclusive, se eu colocasse aqui entre aspas duplas e o texto, aqui, tipo 2.0, ele ia ler do mesmo jeito, só que sempre esse valor, tá certo? Bom, vamos lá. Então, a gente vai usar o que? O console.readline. Ó, vamos usar aqui o readline. Abre e fecha parênteses, né? Ponto e vírgula no final, tá? Lembrando que sempre, se você errar alguma coisa, ele vai ficar vermelhinho e basta colocar o mouse em cima, muitas vezes ele vai dizer e vai dar dica para você do que está errado, tá certo? Bom, legal, capturei. Eu posso ainda de maneira didática, tá? Não é, o exercício não pede isso, ok? Mas eu vou colocar de forma didática, que é um console.write, ou seja, eu quero escrever e manter na linha, e eu vou falar digite o raio. Legal. Depois de digitado esse valor, eu quero calcular. Então, como eu calculo isso? Eu digo a área
é igual a 3.14159. E aqui é um detalhe. Dentro da linguagem de programação, sempre é ponto. Ok? Por quê? A gente está usando o padrão americano, né? De nomenclatura, tá? De pontuação. Então é ponto que a gente vai usar, ok? No console, ou seja, o que o usuário vai digitar, ele vai obedecer o padrão da linguagem do local. Né? Então, se eu estiver rodando alguma coisa na minha máquina estiver em português, padrão ABNT, então eu tenho que digitar vírgula, mesmo que o código seja ponto. Tá claro? Porque a entrada de dado vai obedecer o padrão que está na sua máquina. No meu caso aqui, a gente está usando um console de uma máquina virtual online, né, e Linux. E ela não está um padrão nacional, Brasil, né? Está no padrão americano aqui, provavelmente. Né? O teclado lá está em inglês. Só que a gente pode converter, eu posso colocar um comando e converter. Não vou fazer nada disso. Eu vou aceitar o terminal que está lá. Então, se lá está, vai setar ponto, eu vou digitar ponto também no momento da leitura, tá bom? Então, vamos lá. Agora, para terminar o nosso cálculo, eu vou colocar aqui entre parênteses. Como é que eu calculo raio ao quadrado? A forma mais simples é assim, ó. Raio vezes raio. Essa é a maneira mais simples e mais rápida, tá bom? Mas eu tenho uma outra forma também. Ó, vou comentar essa linha, lembrando que para gerar um comentário eu digito barra barra, né? Eu gosto de dar um espacinho para não deixar muito colado, ou seja, toda essa linha virou um comentário, né? Ele não executa de verdade, ele permanece escrita, mas não vai rodar no seu programa. Então eu vou digitar aqui novamente, ó, área é igual a 3.14159 vezes, né? Agora eu preciso calcular o raio ao quadrado. Eu posso usar uma biblioteca aqui, ó, chamada math. E aí eu vou chamar a função poll. Ó. Dentro da função poll, olha lá, ele até fala ali ó, o cálculo, né? Ele vai me retornar um valor de dupla precisão e eu tenho que dizer os dois valores ali ó, dentro dele de dupla precisão para calcular, para utilizar essa função poll, que nada mais é de calcular um número, alguma um expoente, tá? Então a gente coloca a base, vírgula e o expoente. A base é o raio, né? Raio, vírgula, o expoente é elevado. Então, raio elevado a 2. Se fosse ao cubo, raio elevado a 3, eu colocava raio, vírgula, 3, tá bom? Então, bem simples a fórmula, né? Agora basta só exibir na tela. Então, console.writeLine, porque eu quero agora sim pular a linha, né? WriteLine. Opa! Console.writeLine. Dentro aqui eu vou escrever A igual. Agora é o seguinte, diferentemente do que a gente fez no outro exercício, eu vou usar um outro método que é muito semelhante à linguagem C. Então eu vou colocar assim, ó, abre chaves e fecha chaves. Aqui dentro eu vou colocar um número, tá? Um número de índice, começando a partir de zero, ok? Então o primeiro valor que eu vou colocar é o índice zero. Então eu vou colocar aqui, ó, zero, ok? Só isso, tá? E aí eu vou, depois da aspas, depois das chaves, e depois das aspas duplas, eu vou colocar vírgula e o nome da variável. Então, aqui no caso, área. Por que eu estou fazendo isso? Né? Ele vai simplesmente pegar esse valor de área e vai substituir, né? Ele vai inserir esse valor de área aqui dentro onde está escrito ó, chaves, zero e fecha chaves. Tá bom? Então, nesse caso, ele é bem parecido com a linguagem C. Né? Para quem já programou a linguagem C, você faz assim, ó, printf, né? Porcento, aqui no caso porcento LF, porque é do tipo double, e depois a gente coloca o nome da variável, né? Aqui a gente pula a linha, então barra N para pular a linha, e depois a gente coloca aqui área, certo? Essa seria a programação em linguagem C, tá certo? Então veja que ele tem o mesmo propósito, né? Então eu coloco aqui um coringa, ou uma máscara, onde esse valor porcento %LF vai ser substituído pela variável área. Aqui é a mesma coisa, só que aqui com uma vantagem. Ele vai ser substituído por esse lugar, só que agora eu, inclusive, eu consigo colocar o índice, ou seja, a ordem que eu quero fazer. E não precisa ser nem na ordem, tá? Se eu tiver duas variáveis, eu posso colocar índice 0 e índice 1. Três variáveis, eu posso colocar índice 0, 1 e 2. Puxa, eu quero inverter a ordem. Eu não preciso trocar mais agora a variável, eu posso trocar só o índice. Agora eu quero imprimir o índice 1, 2 e o 0 no final. E eu não mexo na ordem das variáveis, tá bom? Lembrando que 0 é a primeira variável que surge aqui. E é isso, né? Vamos executar aqui o nosso programa para ver se deu tudo certo.
e a gente vai encontrar um probleminha que a gente não solucionou ainda, que é a quantidade de casas decimais. Observe que eu falei que, por padrão, a gente não tem aqui a delimitação de 4 casas decimais, né? Por padrão, ele vai colocar aqui, vamos ver se esse achar também nesse padrão é 6. Ó, vou colocar aqui 2.0. Olha lá, aqui ó, ele colocou 5 casas decimais, tá? Eu quero delimitar para 4. Como é que eu faço isso? Ó, dentro da variável área, existem também outras formas de fazer isso, tá? Eu gosto muito dessa, ó. Eu quero simplesmente formatar a saída, ou seja, eu quero formatar to string. Quero formatar minha saída de string. Abro e fecho parênteses, abro e fecho aspas, e aí eu coloco, ó, quantas casas decimais eu quero? Eu quero 4, então vou digitar 0.0, aí eu vou digitar 4 casas depois do ponto, 0, 0, 0, 0. Então aqui ele força a que eu tenha 4 casas decimais depois do zero. O que vem antes, não importa, eu vou colocar pelo menos uma, porque se eu tiver um número muito grande, não tem problema, vai colocar quantas casas for antes do ponto, né? Agora, depois do ponto, a precisão matemática, ele vai limitar em 4 casas, tá bom? Então é uma maneira bem simples aqui e poderosa, porque a gente pode fazer isso aqui de outras formas também, tá bom? Tudo bem? Então eu vou colocar aqui 2.0 novamente. Olha lá, agora certinho, ó. Esse é o valor de 12.5664, ok? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo exercício. Valeu, pessoal!